Amazônia Desconhecida. Esse é o primeiro documentário que eu vou fazer a crítica aqui e é um documentário muito agradável, pode assistir. Ele foi feito em 2013, ele teve a direção de Daniel Augusto e Eduardo Radiabali. É um documentário sobre a floresta amazônica. Ele aponta os principais fatores que estão prejudicando a mata, mas ele explica também por quê e por que esses fatores foram introduzidos. É um documentário bem amplo. Ele não aprofunda muito nos assuntos que ele fala, mas ele dá uma boa visão sobre a situação, se você não está entendendo nada ou se você precisa de uma abordagem atual, ele também é útil nesse quesito. O narrador do documentário busca saber o que os brasileiros têm a dizer sobre a Amazônia, visto que já na primeira chamada do filme, as vozes que defendem a Amazônia, de maioria, são gringas. Ele começa citando 3 motivos pelos quais devemos preservar a Amazônia. O primeiro é o aquecimento global, o segundo é evitar a extinção de espécies, tanto da fauna quanto da flora, e também que a água da Amazônia regula o limite de chuvas no Brasil e nos países vizinhos. Ele mostra já no começo que os países desenvolvidos, em seu processo de desenvolvimento, praticamente esgotaram os seus recursos naturais. São esses os países que querem ajudar a manter a floresta amazônica. O outro assunto que eles tratam é da ocupação. O documentário vai mostrando os prós e os contras nesse quesito, caindo mais para os contras. Depois eles falam da reforma agrária, que nada mais é do que a distribuição justa de terras. Eles também falam do movimento Sem Terra lá e dos proprietários das fazendas do sul do Pará. Depois ele aborda os documentos ilegais e questões como grilagem, exploração, urbanização, sustentabilidade, arqueologia, a questão indígena e a tribo dos Yanomami. O documentário foi bem dirigido, foi bem dinâmico, não é cansativo, pode assistir que você vai ficar bem informado e é um documentário muito leve de se assistir. Eu vou dar um ponto negativo pro gerador de caracteres que não apareceu em nenhum momento do filme. Você tem a pessoa entrevistada e você não sabe quem é essa pessoa. São raros momentos, se eu não me engano 3 só, que o narrador fala o nome do cara, mas você não sabe a função dele, você não sabe quem ele é. E aí eu esperei que pelo menos aparecesse nos créditos, mas nos créditos não apareceu. Só apareceu alguns nomes nos agradecimentos, só que eu não sei quem são esses caras que eles agradeceram. Eu não sei se algum dos entrevistados estava nessa lista. A trilha sonora ficou bem legal, é rock, é uma pegada mais underground, casou certinho com o documentário. Teve, se não me engano, umas 2 situações ali que começou uma tomada que na hora que você viu, você não entendeu muito bem o que era. Mas ao longo da narração do cara foi encaixando certinho, essa foi uma jogada muito legal. Beleza, é um documentário bem legal, eu fecho ele com uma nota de 8 lanterninhas. Eu tinha assistido uns documentários ultimamente, eu vou indicar nesse vídeo alguns documentários para assistir também. Tenho Quem Matou o Carro Elétrico, tenho da Tribo dos Yanomami, eu não lembro o nome certinho, mas é esse documentário aqui. Tenho do cara do Rio de Janeiro, eu não lembro o nome dele, é esse aqui. Eu não lembro agora, mas o anel eu me lembro, olha aqui. E aí, esse aqui ele fala de um cara que era morador de rua no Rio de Janeiro e ele acabou sequestrando um ônibus e abordou bem. Esse documentário aqui foi dirigido pelo Padilha, ficou legal, pode assistir também. E o último que eu indico é A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Esses 4 aí que eu falei, eles têm na Netflix. Esse que eu falei agora, já ele vai pra Netflix também. Se você gostou, pode curtir aqui. E se inscreva para mais vídeos. Até mais!